Isaías capítulo 41, do verso 8 ao verso 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu vou ler o mesmo texto agora na versão na linguagem de hoje. O Deus eterno diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. E lhes disse, vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Se minha alma teme o amanhã, meu coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Meus irmãos, por volta
de 1990 ao ano 2000, começou a se usar uma sigla para definir o mundo. Essa sigla de 4 letras era VUCA, VUCA, mundo VUCA, que era um mundo volátil, mudanças muito rápidas, mudanças constantes, cheio de incertezas, mundo de mistérios, e que os seres humanos e as organizações e as pessoas precisariam aprender a viver com esse mundo. Era um mundo VUCA. Mas isso mudou no ano 2020. Surgiu uma pandemia, que é um VUCA piorado. O mundo Bunny, além de tudo que era o VUCA, ele se tornou frágil, marcado pela ansiedade, quase que como uma definição do caos. Porque surgiu algo que a geração nunca havia vivido, nunca havia experimentado, não sabia como ia terminar, não sabia quando ia terminar. E aí esse VUCA mais o Bunny foi aquele caos e as incertezas e as dúvidas e o medo que passou a se tornar presente no dia a dia, que sempre habitou, mas que foi intensificado por algo novo que nunca havíamos experimentado. O que isso tem a ver com o nosso texto aqui? Esse texto, escrito pela pena do profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, foi escrito numa época em que aquela nação, formada de 2 reinos, o reino do norte, com 10 tribos, vamos considerar 10 estados, e o reino do sul, com 2 estados, sendo atacado por um império muito forte, o Império Assírio. O rei assírio, Tiglat-Pileser III, dominava aquela região do mundo, cercava os 10 estados do norte e destruiu aqueles 10 estados do norte, levou o povo cativo, trouxe gente de fora para habitar e acabou a identidade daquela nação. No sul ficaram 2 estados, é como se tudo para cima Bahia para cima tivesse sido dominado por uma nação estrangeira e tivesse sobrado Rio de Janeiro e São Paulo ali, só 2 estados para resistir a esse império, digamos que se juntasse aí os Estados Unidos com a China, formando um império, invadiu lá os 10 estados do nosso Nordeste, sobrou Rio de Janeiro e São Paulo, pobrezinhos, para resistir a isso. Era o que eles estavam vivendo. Eu fiquei pensando, mas não era um mundo VUCA, com Bunny, 700 anos antes de Cristo? Então não é novidade, não foi novidade o que aconteceu. Eles viviam cercados por esse império, e os registros históricos dão conta de que a vida, muitas vezes, era melhor morrer do que viver naquele assédio desses impérios que cercavam. Eles não podiam sair para caçar, eu ia falar comprar comida, para caçar. As fontes de água eram tomadas, às vezes contaminadas. Então era a perspectiva para aquela nação, para aqueles 2 estados e para aquele povo que lá estava, era o fim. Os sonhos deles, como nós falamos há pouco, estavam sendo destruídos, não era aquilo que eles imaginavam. Eles vinham de um período de reinos prósperos, de reis que construíram 2 estados ricos, e de repente eles não tinham mais nada. Então, esse mundo deles aqui no texto é atual. É o nosso mundo. E nós podemos tirar algumas lições aqui, porque o Senhor, conhecendo o coração daqueles quem Ele cria, do seu povo e daquelas pessoas que ali viviam, Ele revelou essa palavra através do profeta, com um propósito,
de trazer a perspectiva correta para a forma como aquele povo deveria encarar a vida deles. E assim nós somos chamados a encarar as circunstâncias da nossa vida sob uma perspectiva divina, considerando aquilo que o Senhor revelou para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, as suas verdades. O mundo pode parecer um caos, a sua vida pode estar um caos. Você pode ter recebido um diagnóstico muito ruim recentemente. O seu trabalho pode não estar bom, a sua vida familiar pode estar destruída. Um caos em várias áreas, em uma área. E no meio disso, o Senhor traz essa palavra. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Existe um soberano que reina. Pode parecer um caos, mas existe um soberano que reina. E tudo que acontece está debaixo do seu controle. Então aquela situação trouxe para aquele povo, assim como esse mundo, VUCA, BANI, qualquer que seja a definição, traz para a nossa vida um medo que pode se tornar crônico, porque o medo ele é uma reação até normal da vida. O medo, dentro da dose certa, ele é positivo. Ele nos controla, ele nos alerta para situações de perigo, ele nos leva a ser um pouco mais prudentes. Mas o medo pode se tornar crônico, doentio. O medo pode se tornar uma constante e se tornar a única perspectiva da nossa vida se nós não encararmos os fatos da nossa vida através da perspectiva bíblica, divina. O medo paralisa, o medo crônico paralisa, o medo crônico deprime, o medo crônico apaga as esperanças, desanima. O medo crônico cega e nos leva a não enxergar o que Deus pode estar fazendo na nossa vida. E como aquelas situações que não nos agradam podem estar contribuindo para algo melhor na nossa vida. O medo crônico nos isola, nos afasta de pessoas. Destrói relacionamentos, esfria amizades. O medo crônico nos leva a buscar culpados para as coisas que acontecem na nossa vida que não são do nosso desejo. O medo crônico nos descontrola emocionalmente. Muitas vezes ficamos grosseiros e, em geral, com as pessoas mais próximas, que acabam pagando o preço dessa experiência muito ruim. Pode ser que você esteja experimentando, pode ser que, em alguns aspectos, o caos esteja te levando a desenvolver um medo crônico. Um medo que te acompanha durante o dia e durante a noite. Um medo que te desperta no meio da noite. Dorme junto com você e levanta com você de manhã. Te acorda na madrugada, pensando em todas as possibilidades, tudo que pode dar errado, tudo que pode falhar na sua vida, pode te acompanhar. O medo crônico pode fazer isso na sua vida. Então eu te convido a voltar os pensamentos, os olhos, a sua mente para o que o Senhor tem a dizer sobre o medo.
como administrar as situações indesejáveis, inadequadas, ruins, que não são as que você gostaria para a sua vida, assim como aquele povo estava vivendo. Então, esse texto, no contexto da época, pode ser aplicado à nossa vida, no nosso contexto. Porque é assim, o nosso mundo parece um caos. E a nossa vida, às vezes, vem muito estável e, de repente, ela entra numa turbulência. Ou, muitas vezes, não entra mais. O medo habita conosco e nos leva a temer situações que talvez nunca venham a ocorrer. É esse medo doentio e crônico. Então eu te convido a trazer os seus olhos para esse texto e para ver o que o Senhor tem a revelar para essas pessoas, para a sua vida, para a minha vida. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês é quem são aqueles que têm o direito de receber essa promessa. É interessante esse texto, porque ele é uma promessa, mas é uma ordem também. Ele fala, não temas, não te assombres. É uma promessa, pelo contexto, mas também é uma ordem. Então, quem tem direito a experimentar essa promessa? Ele diz aqui no texto, ele é específico ao identificar o público, o alvo dessa verdade. Ele diz, tu, ó Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. No meio daquele povo, e se você for olhar o texto bíblico e a história revelada no texto bíblico e registrada, aquele povo era dividido em dois. Havia aqueles que eram fiéis ao Senhor, temiam o Senhor, buscavam andar nos caminhos do Senhor Deus. E havia os outros que abraçaram a idolatria e os deuses daquela região. E por isso aquele povo pagaria o preço. E o profeta Isaías anuncia isso e chama o povo a se arrepender do seu pecado. Mas havia aqueles que se voltariam ao Senhor e aqueles que não se voltariam ao Senhor. Então, esse texto, ele não está dirigido a toda e qualquer pessoa que fazia parte da nação de Israel. Esse texto está dirigido para aquele que é descendente de Abraão. E descendente de Abraão, à luz da revelação bíblica, não é aquele descendente de sangue de Abraão. Tudo bem, ele é descendente de sangue. Mas não é para esse que ele está dirigindo esse texto. Pô, mas como? Por quê? Como é que eu sei? Está escrito aqui. Porque o todo da Bíblia me diz outra coisa. Venha comigo aqui, rapidamente, no Novo Testamento, lá em Gálatas, no capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Um pouquinho mais à frente, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a Bíblia nos revela que o público desse texto é aquele descendente de Abraão na fé. O crente Abraão. O público que tem direito a essa promessa é aquele descendente de Abraão em Cristo, como o crente Abraão. Então, essa promessa, ela se cumpre em Cristo, na descendência de Cristo. Poxa, mas Cristo, isso foi 700 anos antes de Cristo. Sim, mas aqueles fiéis
descendentes de Abraão, o crente, olhavam para o Redentor que viria e depositavam a sua fé no Redentor que viria. Nós hoje depositamos nossa fé no Redentor que veio, mas eles depositavam sua fé no Redentor que viria e neles esperavam. E o profeta vai anunciar isso: o Redentor vem. Então, esse texto, essa promessa é dirigida àqueles que depositam sua fé no Redentor, em Cristo, nosso Salvador. Para esses, ele fala essas verdades. E ele fala aqui, ele descreve a quem ele se dirige: dos descendentes de Abraão pela fé, herdeiros da fé de Abraão, como crente de Abraão, em Cristo, herdeiros da promessa. Ele descreve aqui, veja comigo no texto: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó. Israel e Jacó. Jacó era o nome de Israel, ele mudou de nome. Então, é a mesma pessoa, a mesma descendência. Descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem elegi. Então, o primeiro aspecto que Deus destaca para esses a quem ele dirige essa promessa é que eles foram eleitos. Eleitos, eu te elegi. Mais à frente ele fala: eu te escolhi e não te rejeitei. Então você é de Cristo, deposita a sua fé em Cristo, você tem direito a essa promessa. Porque você é eleito, foi escolhido e não rejeitado. Se você está aqui hoje, se você é de Cristo, não é porque você um dia tomou a decisão de seguir a Cristo. Isso até aconteceu, mas foi uma resposta à verdade de que Cristo te escolheu e te amou primeiro. Eu te elegi, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Então a primeira característica que o Senhor identifica naqueles que recebem essa promessa é que são eleitos, escolhidos e não rejeitados por Deus. Eleitos com base em quê? Nenhum merecimento, com base em um amor indescritível que o Senhor decidiu te amar, com um amor eterno. E criou você para Ele, como diz Agostinho. O Senhor não sai em busca daqueles que o amam, Ele os cria. E assim Ele criou você. Então a primeira característica é essa que Ele destaca. Nesses, Ele ainda afirma que tomei das extremidades da terra, de cada canto do mundo. Então veja que o texto não é nacionalista para aquela nação de Israel. Eu tomei das extremidades da terra, de todos os cantos do mundo. E lá em Apocalipse o apóstolo João vai falar de todas as tribos, línguas, povos e nações, de todos os cantos, até de Corumbá. Eu não sei de onde você veio, do Ceará, Chico. Ele foi te arrastar de lá. Ele foi te chamar dos cantos mais remotos. E este chamado é aquele chamado em laços de amor irresistível. Ele te envolveu com a sua voz irresistível. E você está aqui. Decisão dele. E você respondeu positivamente, porque assim Ele faz. Aqueles que o Pai me dá, eu jamais lançarei fora. Assim falou o Senhor lá no Evangelho de João. Então, eleitos, escolhidos e não rejeitados, em um determinado momento da sua vida, você foi chamado, onde quer que você estivesse. Não existe limitação geográfica para o Senhor alcançar os seus escolhidos, os seus eleitos. Não existe nação, não existe família, não existe geografia, não existe método. O Senhor vai alcançar os seus escolhidos e os seus eleitos. E Ele vai fazer o quê? Ele vai recolher. Chamei dos seus cantos mais remotos. Eu te escolhi, não te rejeitei. Eu te tomei
das extremidades da terra. Versículo 9. Tomei das extremidades da terra. Ele te recolheu. Eu tomei, essa palavra tomei, no original, tem o sentido de arrancar. Tomou com um braço forte. Arrancou você do tremedal de lama, de uma vida de inimizade com Deus, onde você, tudo que você queria era satisfazer você mesmo. Inimigos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Assim você era. Morto nos seus delitos e pecados. Ele te arrancou. Em qualquer canto da terra onde você estivesse. Ele te arrancou, te recolheu, juntou. E você está aqui hoje. Mas não estamos falando da igreja visível. Estamos falando de membro de igreja. Ser membro da igreja Presbiteriana da Barra ou qualquer outra igreja. Estamos falando da igreja invisível. Aquela espalhada por aí, cujo coração pertence a Cristo. Eleitos, chamados dos cantos mais remotos, recolhidos, agarrados das extremidades da terra, dos 4 cantos da terra. Para quê? Para ser como Abraão, meu amigo. Descendente de Abraão, meu amigo. João capítulo 15, versículo 15, o Senhor diz, eu chamo, não chamo mais servo, mas amigo. Amigo de Deus. De inimigo, você passou para amigo. Arrancado, eleito por uma vontade soberana. E ele também diz, Israel, servo meu. Além de amigo, é servo, continua sendo servo. Aquele servo que não serve por obrigação, nem por medo, nem porque vai receber um salário, mas aquele servo que serve porque se encantou com seu Senhor, porque não vê beleza nem amor maior do que o seu Senhor. Portanto, com alegria, a grande motivação da vida desse servo é agradar ao seu Senhor, é buscar uma vida que agrade ao seu Senhor, porque reconhece que era incapaz de fazer algo ou qualquer coisa que agradasse a santidade de Deus. E, portanto, só está ali porque foi escolhido, recolhido, arrancado das mais profundas trevas, que era a sua vida. Mas a minha vida não era tão ruim, eu era uma pessoa honesta, eu era um cara bacana, gente boa. Vivia bem, pagava os impostos, não brigava com ninguém. Nada disso é suficiente para atingir a santidade do Deus eterno. Tudo isso que você pode trazer e apresentar para Deus como virtude sua é pecado. Porque nós não temos virtude nenhuma. A nossa única garantia é Jesus Cristo. E nós chegamos ao Senhor de mãos vazias, fiados na cruz do nosso Salvador. Então, essas 5 características que o Senhor apresenta aqui para aqueles a quem Ele se dirige. São os descendentes de Abraão, da fé, que é consumada em Cristo, os eleitos, escolhidos, chamados, recolhidos, amigos e servos por amor. Se você se encaixa nessa definição, essa promessa é para você. Se você não pertence a Cristo, se você é só simpatizante, mas a sua vida não pertence a Cristo, então talvez essa promessa não esteja disponível para você. Ainda porque o Senhor te chama. As portas estão abertas. Um dia elas vão fechar. E o seu dia nós nunca sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O meu também. Então o Senhor identifica aqui quem são as pessoas a quem Ele direciona essas suas promessas.
Agora, quais são o que ele oferece, o que ele traz para os seus eleitos, escolhidos, recolhidos, amigos e servos? Ele apresenta também aqui, separei 5. Primeiro ele fala assim, versículo 10, eu sou contigo. Se você se sente só, abandonado, desprezado, desconsiderado, esquecido, um 0 à esquerda ou 0 à direita, não importa. Deus diz, eu sou contigo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Eu sou contigo. Solidão e abandono já não te pertencem mais, porque eu sou contigo. E ele diz ainda, eu sou o teu Deus. O teu Deus é um Deus pessoal, individual. Ele não é, ele pode até ser, mas o que ele está falando aqui, ele é o teu Deus, não necessariamente o Deus do teu pai. Se ele é só o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, não serve. Ele precisa ser o teu Deus. E essa é uma palavra de aliança. Eu sou o teu Deus. É essa aliança que nós celebramos na mesa. Participantes da aliança na qual ele é o nosso Deus. Deus pessoal, Deus individual. Conhece todos os detalhes da sua vida. Toda a profundidade do seu ser, da sua alma, dos seus anseios mais profundos, ele conhece. E ele está contigo, porque ele é o seu Deus. Eu sou o teu Deus, Deus pessoal. Não é o Deus da igreja, Presbiteriana da Barra, Bati, qualquer uma. Não, ele precisa ser, ele é o teu Deus pessoal. Você tem uma relação individual e pessoal com ele, através da obra consumada de Cristo, a quem ele se refere como participante dessa aliança. Ele diz mais, eu te fortaleço. Na sua fraqueza pode ser que você, no seu medo crônico, não tenha forças para continuar vivendo. Não tenha motivação para viver e não vê sentido na tua vida. Pode ser que você se sinta muito fraco diante das circunstâncias que você está passando. E de fato, pode ser que você seja e é. E todos nós somos. Mas ele diz, eu te fortaleço. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. A tua força não precisa vir de você, porque você é frágil e fraco. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu fiquei tentado aí mais à frente e trabalhar um pouco o texto que ele fala no versículo 14, o vermezinho de Jacó, tal, mas ia ser muito longo, então não vou chegar lá. Mas você é frágil e fraco, e a tua força é o Senhor. Você, pela fé, a tua força é Cristo. Eu te fortaleço, eu sou contigo, você não está sozinho, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, ele fala, eu te ajudo na sua incapacidade. Você é incapaz de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Tudo que você pensar em fazer não vai ser suficiente, porque ele é santo, santo, santo. E tudo que nós fazemos tem uma marca do pecado. Então você pode se sentir incapaz, e você pode se sentir incapaz de enfrentar a doença que está pela frente, ou que já é presente, ou a tristeza da família, ou um trabalho muito difícil que você possa experimentar, uma perseguição no seu trabalho, um trabalho que você não considera digno. Ele fala, eu te ajudo, eu sou teu Deus, conta comigo, eu estou contigo, eu vou junto com você naquela reunião, naquele exame, na cirurgia, na quimioterapia, eu vou junto com você, eu estou contigo.
Uma doutrina que passou pelas igrejas e ainda passa por algumas, que não veio da Bíblia, é aquela que diz que o crente não pode sofrer nada. Tem que ser sempre vitorioso, sempre cabeça e nunca cauda, que a doença não vai pegar, que o desemprego não vai chegar, que a tristeza não vai chegar. Eu não sei de onde tira isso, mas a Bíblia não é. Essa doutrina só pode vir das profundezas, um cheiro de enxofre. Porque o texto bíblico, e a Bíblia, e a história, e os homens, os heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, ele fala que eles foram cerrados ao meio. Homens e mulheres de quem o mundo não era digno. Essa teologia da prosperidade não é bíblica. Eu ouvi uma pregação uma vez, na época da pandemia, que a gente só podia assistir pregação online. Um pastor chegou assim e falou: eu, nesse 1,80 m aqui, Covid não vai me pegar. Não sei de onde ele tirou essa garantia. Porque irmãos morreram de Covid, morreram de pneumonia e hoje morrem de outras coisas. E o sofrimento, o desemprego chega. O Senhor nos diz, no meio disso tudo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. E ele fala mais: eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha poderosa mão. Pode ser que o medo também venha, porque a idade está chegando. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Como eu vou me sustentar? E a minha aposentadoria vai sair, eu vou conseguir aposentar? Como eu vou me manter? E o plano de saúde? Eu não vou ter plano de saúde. E o sistema SUS? Eu te sustento. O teu sustento é o Senhor. A tua confiança está no Senhor. Eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço. É o Senhor falando para você que tem uma aliança com Cristo. Isso se cumpre na aliança com Cristo. É uma promessa. São verdades. O Senhor falando. O Senhor revelou ao profeta Isaías, no meio de um mundo caótico, aquele povo cercado, prestes a morrer. E aqueles assírios, quando cercavam e tomavam, a característica deles era a brutalidade, a tortura. Era isso que esperava esses nossos irmãos que estavam lá. E o Senhor fala: eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu vou com você no meio da tortura. Eu vou com você para a cova dos leões, para a fornalha ardente, eu vou com você. Portanto, não temas. Não temas. Não te assombres. Não deixe o medo te acompanhar como uma sombra. Onde você vai, ele vai atrás. Não temas, não te assombres. Eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Você é de Cristo, essa promessa é para você. No meio das circunstâncias da sua vida, essa promessa é para você. Não desmaie e não paralise. Caminhe em Cristo. Agora, se você não é de Cristo, saiba que essa promessa só se realiza através dele. Através dessa aliança. Eu sou teu Deus pessoal. Se ele não é o teu Deus pessoal ainda, hoje é a hora. Porque você não sabe o dia em que os seus olhos vão se fechar. E hoje ele te chama. Se você não tem essa relação pessoal, hoje é o dia de ouvir esse chamado doce.
e perguntar para Ele: Senhor, ou talvez você não chame de Senhor, mas qual é? Você existe? Se for verdade isso, revela-te a mim. Então, meus irmãos, se você é de Cristo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Portanto, não temas, nem te assombres. Encare as situações da sua vida, sabendo que você não está sozinho, que o Senhor está contigo, que Ele é o teu Deus e que Ele te diz: não temas, não desmaie, não desanimes. Em nome de Jesus, que o Senhor ilumine os nossos corações para que nós enfrentemos as situações da vida, lembrando sempre dessa promessa. Essa promessa é verdade absoluta, porque foi falada pelo Deus eterno e soberano, que governa cada detalhe da sua vida, cada fio de cabelo da sua cabeça, cada aspecto da sua vida, tudo que você passa, Ele sabe. Ele sabe no detalhe o seu pensamento, a oração antes de sair da tua boca, Ele já sabe. Então confia nele, não temas e não desmaie, não te assombres, porque Ele é o Deus eterno e todo-poderoso.